Bem-vindos ao InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, o maior evento universitário de empreendedorismo e inovação do Espírito Santo. Nós temos aqui hoje a honra de poder receber como nosso convidado o Emerson Santos, que é CEO da editora Lattice e que vai conversar com a gente um pouco sobre essa tendência, sobre essa tecnologia que é a IA na sociedade, na vida, no mercado, nas pessoas. E a gente vai poder explorar um pouco de como é que é a visão de uma editora que está ali focada em publicação ao enxergar a IA aí como uma ferramenta. Emerson, obrigado aqui pelo aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. E eu já vou abrir a pergunta com um tema que é extremamente polêmico, que a gente, enquanto universidade, tem enfrentado, que é o quanto que a IA, quanto que a inteligência artificial tem contribuído com as produções, com as pesquisas, com os artigos que têm sido produzidos pelos pesquisadores, pelos professores, ou seja, até onde a IA contribui ou até onde a IA substitui ou de que forma que existe aí uma colaboração na utilização. Olá, Jefferson, bom dia. Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui no InovaWeek 2025, um evento de muita tradição aqui no estado do Espírito Santo. E ao receber esse convite, trazendo a nossa editora para esse evento, falando sobre inteligência artificial, a gente percebe, Jefferson, que hoje existe uma dúvida e uma dificuldade muito grande dos pesquisadores quanto ao uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é muito utilizada, inclusive, na nossa editora para formatações, para normatizações, para melhorias, daquela pesquisa de uma maneira geral em termos de visual, de diagramação. Mas muitas das vezes os pesquisadores, Jefferson, a gente tem percebido que eles querem utilizar a inteligência artificial como um autor. E a gente entende que pesquisas dessa forma, elas perdem em qualidade, perdem em contexto, perdem em conteúdo. Então, na nossa editora, nós temos um mecanismo, que é um conselho editorial extremamente sério, sólido, uma equipe de pessoas compostas por mestres, doutores, onde avaliam todas essas pesquisas, para que antes de elas serem publicadas, que realmente elas passem por esse crivo, esse crivo. E é importante, Emerson, isso que você está dizendo, porque as universidades hoje, ao redor do mundo, elas têm lidado com esse tema de uma maneira muito objetiva e muito direta. Sim. Qual o ponto fundamental? A partir do momento em que você tem uma ferramenta que te ajude em várias etapas desse processo de desenvolvimento de uma pesquisa, de um artigo, você tem que ter também elementos para poder ver o quanto que essa tecnologia está trabalhando colaborativamente ou não. Porque não existe uma proposta de substituição. Exato. O papel do pesquisador, o papel do professor, o papel daquele que está produzindo e publicando é um papel fundamental, porque efetivamente as impressões dele, é aquilo que ele consegue coletar, é aquilo que ele consegue construir que tem que estar representado ali. Exato. Então, hoje você vê que as universidades, mesmo antes de estarem encaminhando através dos seus professores e pesquisadores esses artigos, esses papers, essas pesquisas para os journals, para os periódicos, para as editoras, elas já têm feito um primeiro filtro. Por quê? Quando isso acontece, existe uma exposição não só por parte do autor, mas também por parte da universidade. Sim. E isso hoje, como é que você enxerga esse crescimento de publicação e esse impacto dentro das instituições de ensino? Bom, as instituições de ensino, elas possuem a sua grade ali de disciplinas e distribuição de créditos que contabiliza para essas produções acadêmicas.
Muitas das vezes, em um programa, né, ou de mestrado, ou de doutorado, até mesmo num programa de graduação, essas publicações, elas são exigidas para que o aluno ele finalize aquele curso. E aí, muitas das vezes, o aluno ou o pesquisador, né, ele se vê também numa situação dramática, onde ele precisa concluir os créditos da universidade, falta tempo porque também ele tem várias missões ao longo do dia, trabalho, filhos, família e uma série de coisas para fazer, né? E aí ele acaba se vendo na necessidade de utilizar, muitas das vezes, uma inteligência artificial, né, para substituir o papel da escrita. E a gente entende que esse tipo de situação tem crescido. Ao invés de o pesquisador utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta ou como um mecanismo, muitas vezes de pesquisa ou de busca, ele utiliza essa ferramenta para um fim de substituição de autoria. E esse ponto que você trouxe para a gente aqui, ele é interessante pelo seguinte, se nós pensarmos a estrutura, né, as etapas, todas as fases que você tem dentro de um processo, né, de desenvolvimento de um artigo, de uma pesquisa, ele é muito trabalhoso. Sim. E tem etapas que são etapas extremamente operacionais. Exatamente. E o que não só hoje dentro, né, do segmento de publicação e de pesquisa, mas também no segmento corporativo, no segmento de mercado, a gente tem percebido que essas tarefas que são mais operacionais são tarefas que elas não exigem tanto pensamento crítico, reflexão, elas acabam sendo substituídas pela IA. E está tudo bem, por quê? Porque você ganha, na verdade, tempo para dedicar, né, uma concentração e um foco maior nesse processo para aquilo que efetivamente vai traduzir o ganho, o avanço do conhecimento que você quer compartilhar. Exato. Que é no momento em que você está analisando os dados, é no momento em que você está confrontando autores, né? E as outras questões que são mais questões operacionais padrão, você pode sim fazer com que a tecnologia te ajude nesse sentido. Exato. Existem elementos dentro de uma pesquisa científica, acadêmica, que são chamados elementos textuais, que são obrigatórios em uma pesquisa. Tais como ali uma introdução, os objetivos, a metodologia, uma hipótese, a justificativa. Tudo isso é realizado através de pesquisas, de bibliografias, onde você vai encontrar ali autores que de alguma forma vão conversar com a sua pesquisa acadêmica científica. Nós entendemos dentro da editora que a inteligência artificial ela é uma ótima ferramenta para a busca dessa bibliografia, até porque isso toma muito tempo. Você buscar, né, plataformas indexadas para buscar ali bibliografia acaba te tomando muito tempo. Na semana passada mesmo eu estava orientando um aluno de doutorado e nós estávamos pesquisando sobre biotecnologia, ligado à área da saúde. Que inclusive aqui na UVV nós temos um mestrado e um doutorado na área de biotecnologia. Que legal! E aí a gente se viu na necessidade de fazermos um fichamento com algo em torno de 15 bibliografias sobre aquele assunto. Jefferson, ajudando esse aluno nesse fichamento, nós gastamos quase 3 dias para buscar 15 bibliografias sobre o assunto. Deixa eu fazer um parênteses nesse Sim. ponto que você colocou, que é importante a gente compartilhar aqui com aqueles que estão nos assistindo. Existe uma ferramenta chamada Connect Papers. Essa ferramenta ela faz justamente isso. O que ela faz? Você coloca o tema, né? O tema que está dentro da área, do problema que você está buscando investigar, e coloca palavras-chave, e ela traz uma árvore neural
de todos os autores, desde o artigo seminal até os desdobramentos. E é a partir dessa árvore você vai identificando e ela vai dando quais são os pontos de conexão. Você imagina quanto tempo você consegue economizar quando você tem uma ferramenta dessa. Esse é um ponto fundamental. O quanto que nós estamos conseguindo enxergar ferramentas que estão ancoradas em IA para poder fazer com que o tempo de 3, 4 dias que você levou, você vai levar meia hora e vai ter algo em profundidade, com segurança, para que a partir daí você desça, né, em níveis de extrair aquilo que é necessário. Essa ferramenta é fantástica. Exatamente. Reforçando o que eu estava dizendo, meios comuns de pesquisa, você vai gastar aí algo em torno de 3 a 4 dias para fazer um levantamento de 15 bibliografias. Com uma ferramenta dessa de inteligência artificial, com no máximo 1, 2 horas, com as palavras-chave certas e com um assunto determinado, você vai conseguir a bibliografia necessária para incluir na sua pesquisa, e esse tempo de 3 ou 4 dias, né, de busca de bibliografia, o autor ele pode se dedicar em fazer amarrações e análises críticas sobre aquele conteúdo que ele vai utilizar na pesquisa. Isso é fundamental, viu, Emerson? Muitas vezes as pessoas acreditam que simplesmente conhecer, acessar, utilizar uma ferramenta como essa, que está ancorada nessa tecnologia habilitadora que é a IA, está resolvido o problema. Só que, vamos pegar esse exemplo que nós falamos agora dessa ferramenta Connect Papers, para você poder te ajudar aí a identificar o que já foi produzido sobre esse tema que eu quero investigar. Né? Quem já escreveu? Né? Qual o nível de impacto daquilo que já foi produzido? Onde é que estão os gaps do que já foi produzido? Sim. Onde é que eu posso contribuir para aquilo que está lá na fronteira do conhecimento? Não basta só você entender esse contexto. Você tem que saber como você vai interagir. Porque se você não colocar as palavras corretas, se você não der o comando correto, se você não colocar a temática correta, se você não colocar os filtros corretos, muito provavelmente aquilo que você vai receber de retorno vai ser extremamente superficial e raso. E, obviamente, que ao acontecer isso, você acaba, de novo, né, tendo que colocar muito mais horas e não utiliza a ferramenta de maneira apropriada. Esse é um grande desafio. E além de não utilizar a ferramenta da maneira apropriada, Jefferson, eu entendo que o principal problema é que você vai perder em qualidade na sua pesquisa acadêmica, né? Então, bom, Jefferson, inteligência artificial, ferramentas de pesquisas, né, para mecanismos de pesquisas para que a gente possa melhorar a eficiência e poupar o tempo na busca de bibliografia, é super válido dentro da nossa editora. Fazemos isso e incentivamos os nossos pesquisadores a fazerem isso, né? Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, utilizar a inteligência artificial como um substituto de autoria. Emerson, já estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que, né, extremamente agradável. Gostaria que, de maneira muito prática e objetiva, você deixasse um conselho, né, para aqueles que têm aí, né, a ambição de poder começar a iniciar um processo de escrever um artigo, de fazer uma pesquisa, um conselho, né, uma mensagem bem direta nesse sentido. Bom, primeiro não tenha medo de pesquisar, não tenha medo de utilizar recursos de inteligência artificial para pesquisa, para busca de bibliografia. Antes mesmo de você iniciar uma pesquisa, busque trabalhar em um tema que realmente você se sinta à vontade, que você se sinta confortável, que você tenha embasamento teórico, né? Vivência através aí das disciplinas junto com seus orientadores e, principalmente, busque ajuda com o seu professor orientador. Ele tem mais maturidade, ele tem mais experiência, ele tem uma vivência que pode te ajudar, né, a melhorar esse caminho para que você consiga realmente desenvolver uma pesquisa
de excelente nível para publicação, inclusive em periódicos com classificação A. Maravilha. Bom, chegamos aqui ao final dessa conversa muito gostosa, muito interessante, muito propositiva, muito instigante com o Emerson Santos, que é CEO da Editora Lattes e que pôde aqui dar para a gente um pouco de como é que é esse universo hoje de se publicar e olhar as tecnologias habilitadoras, em especial a inteligência artificial, como uma grande ferramenta de ajuda nesse processo. Emerson, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela conversa. E nós aqui encerramos esse episódio do InovaCast, da UVV, que é o canal oficial do Inova Week, o maior evento de empreendedorismo e inovação universitária do Espírito Santo. Até o próximo.